Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm participado conosco aqui das nossas leituras, dos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fantástica de Allan Kardec, e que ajuda, a beneficiar os nossos lares, ajuda a mandar boas vibrações, boas energias para aqueles que estão mais precisando. Isso é muito importante, para que todos nós, juntos, nessa corrente do bem, a gente possa fazer, pelo menos a parte que nos cabe, fazer o mínimo, para aqueles que estão mais precisando. Então, que todos sejam amparados e iluminados nesta noite. E eu convido vocês agora para juntos fazermos a prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco mais esta noite, nos ajudando, nos auxiliando a melhor compreender as lições do Evangelho desta noite. Que Jesus esteja presente nos lares de cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo nesse momento, para que todos, Senhor, sejam amparados e auxiliados nas suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, semana passada a gente leu uma mensagem, estamos lendo, na verdade, nos últimos programas, a mensagem sobre beneficência. Nós já lemos 3 mensagens. A da semana passada foi do Espírito Carita e hoje é novamente do Espírito Carita, uma outra mensagem. Então a gente vai ler aqui agora, para quem está acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e esse é o item 14, mensagem Beneficência do Espírito Carita, em Lyon, 1861. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres. Não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade, mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação àqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões nas quais poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Essa é uma forma de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar as suas misérias sem se lamentar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender com um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para vós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Elas trabalham rápido, dedos ágeis. Vede também os rostos radiantes. E como seus corações batem em uníssono, mas qual é o seu objetivo? Elas vêm chegar o inverno, que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos pequeninos nesse inverno, que sofrerão frio e fome. Mas, paciência. Pobres mulheres, Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e vos confeccionam pequenas roupas. Assim, quando a neve cobrir a terra e murmurardes dizendo Deus não é justo, pois esta é uma expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, vereis aparecer um dos mensageiros dessas bondosas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa lamentação se transformará em bênçãos, pois nos corações dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que participam dessa sociedade trarão também o seu concurso fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todas, de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela
que lhes pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes, além disso, e sem medo de nos enganarmos, que ela não lhes faltará. É uma mensagem que complementa um pouco, né, a mensagem da semana passada. Aliás, né, o mesmo espírito que escreveu essa mensagem, né, que psicografou essa mensagem. E eu acrescento aqui, né, em relação ao comentário da semana passada, né, um exemplo muito marcante do Chico Xavier. O Chico, ele tem uma história, né, muito conhecida, que quando ele estava em Uberaba, uma pessoa estava precisando, né, ele não tinha, né, ele sempre distribuía, né, cestas básicas ali para as pessoas, né, alimentos, enfim. E naquele dia ele não tinha, né, praticamente nada para doar para as pessoas. Até que chega, né, de repente, né, do nada, né, nesses acasos da vida, né, chega um caminhão repleto de mantimentos ali onde ele estava. E aí ele, né, ficou surpreso, né, com aquela com aquela chegada, né, daquele caminhão. E aí ele perguntou, né, o motorista, né, do caminhão perguntou: "Ah, quem é o Chico Xavier?", né, achou ele lá, tal. E aí depois ele perguntou para o motorista: "Poxa, mas como é que vocês me acharam aqui, né?". Ele ficava, né, num lugar distante, né, num bairro distante ali de Uberaba. E aí o motorista falou: "Ah, a gente foi uma doação, né, de uma pessoa lá de São Paulo, né, tal, que tinha recebido algum benefício do Chico Xavier, embora ele nunca tenha cobrado por nada, né, o Chico sempre foi a caridade em pessoa". E aí falou: "Ah, a gente estava procurando, né, pelo Chico, e tal, até que a gente passou numa estrada e tinha um senhor de barba, né". E aí a gente perguntou para ele, né, se ele sabia onde ficava o Chico Xavier, ele indicou, né, o local, né, aqui onde você estava, tal. E aí o Chico ficou meio assim: "Ah, mas quem era esse senhor, né? Você lembra o nome dele, né?". Falei: "Ah, a gente perguntou, o nome dele era Bezerra", que é nosso querido Bezerra de Menezes, e que encaminhou, né, aquele caminhão para até o Chico Xavier para que ele pudesse, né, distribuir ali os mantimentos para aquelas pessoas que ele costumeiramente ajudava. Então, assim, o Chico ele sempre trilhou o caminho do bem. O Chico sempre esteve fazendo a caridade, sempre esteve se dedicando às pessoas, né? E por isso também recebia muita ajuda, né? Às vezes, quando ele não tinha, né, algo para oferecer para as pessoas, essa ajuda, entre aspas, né, surgia do nada ali. Então, para a gente ver, né, que quando a gente está no caminho do bem, quando a gente está trilhando, né, o caminho correto, a ajuda de alguma forma vem. E o Chico, né, dispensa comentários, né, em relação a tudo aquilo que ele já fez pelas pessoas. É um grande exemplo para todos nós, né? Muito mais do que o Chico médium, o Chico espírita, o Chico caridade, o Chico amor ao próximo, que nunca se preocupou em perguntar se a pessoa era espírita ou não, o que que a pessoa, né, pensava a respeito. Ele simplesmente ajudava, ele simplesmente fazia a caridade como ela tinha que ser feita. Então, que sirva de exemplo para todos nós, né, de alguma forma, inspirar as pessoas, né, dentro das nossas possibilidades, mas tendo aquele cuidado, né, que existe uma linha muito tênue entre você inspirar as pessoas e você querer se autopromover. Porque tem muita gente hoje em dia, né, nas redes sociais, que querem se promover às custas da desgraça alheia, né? Querem fazer a caridade, querem ajudar o próximo, mas sempre se mostrando: olha como eu sou caridoso, olha como estou ajudando as pessoas, né? Aí perde um pouco, né, da valia, né, quando a gente faz isso por ostentação. Então que a gente faça por caridade realmente, porque a gente sabe que é necessário prestar a caridade, ajudar o próximo da forma que for possível. Isso que é o mais importante da gente entender. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos,
nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.